O Toda Manhã está de volta e você aí de casa vai junto comigo aprender e ter informações sobre questões ambientais que por muitas vezes a gente desconhece. Meio que virou uma moda, né? Falar de meio ambiente, falar de ecologia, falar de sustentabilidade. Mas como colocar isso em prática, né? Como a gente no nosso dia a dia, como através da informação, a gente precisa entender que já passou da hora da gente implementar certas coisas que são fundamentais, vitais para o futuro da humanidade. Eu estou aqui hoje com o Bernardo Furrer e ele vai falar sobre as RPPNs. O que é isso? Vamos descobrir junto comigo? Seja bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado, Luciana. Eu queria agradecer a você a oportunidade seja de estar bem-vindo. aqui, dar um bom dia aos seus espectadores, que eu sei que são muitos, gostam muito do seu programa. Que bom, obrigado. E eu espero colaborar para esclarecer essa questão das RPPNs, desse conceito, né? E da importância que as RPPNs têm. Né? É interessante a gente falar que, mas o que você aí do outro lado, né? O que eu tenho a ver com isso? Qual é a minha função nesse papel social agora que a gente vai falar, nessa representatividade toda que é o significado? Perfeito. Eu gostaria de me apresentar inicialmente, né? Eu me chamo Bernardo Furrer, eu sou médico e ambientalista. Sim. Né? Eu sou praticamente friburguense, não só porque eu estou em Friburgo, dividindo o meu tempo no Rio de Janeiro também, há 45 anos, lá no Rio Bonito, de Lumiar, que é um lugar paradisíaco para mim, e sou também cidadão honorário de Nova Friburgo, pelo trabalho que a gente faz lá em relação ao meio ambiente. Sim. Eu sou membro do Conselho Consultivo da APA Macaé de Cima, sempre lutei muito para a implantação da APA, conseguimos, está fazendo um desempenho ótimo. Eu sou vice-presidente da APN, que é a Associação dos Proprietários de RPPNs do Estado do Rio de Janeiro. Faço parte da diretoria da Confederação Nacional das RPPNs e faço parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Nova Friburgo, representando as RPPNs. Sim. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um presentinho para você. Né? Gostaria de distribuir para toda a equipe, mas fica para você. Esse é um livro que foi editado pela Confederação Nacional das RPPNs, que fala sobre as RPPNs. Esse livro está disponível para se baixar no site da CNRPPN. Eu fiz uma pequena impressão com as explicações do que é a RPPN e a minha colocação, o meu depoimento de quando nós criamos a nossa RPPN. Sim. Nós sabemos que o meio ambiente é absolutamente fundamental para a vida, não só para nossas vidas, mas para as vidas de todos os seres vivos que existem no nosso planeta. Sim. Nova Friburgo tem uma característica muito importante. Nova Friburgo está inserida dentro do bioma, que a gente chama de bioma da Mata Atlântica. Esse bioma, muita gente não sabe, mas é o bioma de maior biodiversidade do planeta. Então, quando a gente muitas vezes conversa sobre biodiversidade, biodiversidade é o número de espécies que existem numa determinada região, qualquer espécie. Nova Friburgo está dentro do bioma de maior biodiversidade do planeta. Não é a Amazônia, como muitas vezes as pessoas ficam naquela imaginação. O pulmão do mundo, aquela coisa toda, exatamente, né? que tem uma importância espetacular, Sem vamos dúvida. combinar. Mas a maior biodiversidade está aqui. Quando a gente abre as nossas janelas das nossas casas em Nova Friburgo, a gente está vendo essa biodiversidade maravilhosa. Fauna e flora, né? E estamos muito ameaçados. Então, com essa preocupação, no ano de 2000, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse sistema, ele organiza, né, e categoriza cada unidade de conservação. Algumas são públicas, de uso sustentável, isso é,
pode ter atividade econômica, outras são de proteção integral, outras o ser humano não pode nem entrar devido à necessidade de proteção absolutamente integral daquele território. Tá? E aí surgiram as RPPNs, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Essas reservas são, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que eu mencionei agora, é a única categoria privada. Né? E o que acontece? Quando um proprietário tenha interesse, né, de preservar o todo ou parte da sua propriedade, do seu sítio, da sua chácara, enfim, ele pode fazer aquela reserva, criar aquela reserva. No caso do Estado do Rio, elas são de proteção integral e garantir que todas as espécies naquela região possam continuar a existir. A gente sabe que para certas espécies, quando a gente muitas vezes vê um filme de uma onça parda, nós ficamos encantados, maravilhados com aquilo, sabendo que ela está no topo, né, da pirâmide alimentar, da cadeia alimentar. Ela só pode existir numa área que esteja protegida de natureza integral. Sim. Porque ela precisa desse espaço e precisa garantir que ela sobreviva, porque para ela o homem é que é a sua principal ameaça. Então, por isso, né, existe essa figura das RPPNs e nós estamos nesse trabalho, e aqui é uma oportunidade que eu volto a agradecer, de poder divulgar, porque Nova Friburgo tem um potencial enorme. Sim. Nova Friburgo atualmente é o segundo município em número de RPPNs do Brasil. Nós acabamos de ter mais uma, são 26 RPPNs. Podemos ter muito mais RPPNs. Olha que legal. E eu espero que a gente, com esse pequeno trabalho, consiga sensibilizar novos proprietários com essa função, com essa finalidade. Você falou aí da questão da fauna, né? A gente tem visto muito, até sendo mostrado por RPPNs, essas espécies que eram consideradas em quase extinção, elas retornando ao habitat natural. E isso é fantástico. A gente, olha isso, a gente ter essas imagens, né, que só é possível através dessas, né, desse advento das RPPNs, porque senão, olha que coisa mais linda. São animais, né, que não são silvestres, são animais não são, como é que fala? Domesticados, tá? São lindos. Isso é fantástico, olha. É outro tipo de tatu, ali rabo mole, que falou, agora tatu galinha. A gente nem sabe que essas espécies, elas existem. Exatamente. A gente só sabe através daquilo agora aqui Exatamente. Então, de por mostrar. isso, nós colocamos, por exemplo, na nossa RPPN, né, graças ao trabalho também que o Juran Santos, que faz parte do projeto Aventura Animal, nós colocamos, atualmente estamos com 11 câmeras, armadilhas fotográficas, muito legal, para fazer o registro desses animais. E é uma surpresa e todos ficamos encantados com essas imagens. Demais. Né? E saber que nós estamos, é um orgulho muito grande, nós sabermos que estamos colaborando para que essas espécies continuem a existir, para que elas não sofram a ameaça da sua extinção. Sim. Então, isso daí é uma questão muito importante. Aí está a imagem, né, do Juran, com o seu trabalho, né, fazendo um belo trabalho. Né, e muitos RPPNistas estão fazendo esse projeto também, né, divulgando a sua fauna e mostrando a importância desse trabalho. Sim. A RPPN, ela tem essa função de preservação, mas ela também tem outras atividades que são possíveis de serem realizadas dentro daquela unidade de conservação. Sim. Então eu falo, por exemplo, da questão da educação ambiental. Então nós sabemos que você só vai proteger aquilo que você conhece, aquilo que passa a fazer parte de você, do seu conhecimento. Então é uma oportunidade também que as pessoas têm de irem até esses territórios e conhecerem, terem uma vivência pessoal e colaborarem na divulgação da sua preservação. Temos também atividades voltadas para a saúde. Hoje existe um conceito
chamado de banho de floresta, em que é um conceito até terapêutico, né? Em que a pessoa vai lá e busca incrementar a sua saúde ao estar em contato com o ambiente natural, que a gente sabe que é muito restaurador pelo ar, por aquela percepção de todo aquele ambiente. Ir visitar e não deixar nada para trás, né? A não ser as lembranças. Exatamente, isso é uma boa lembrança. Por isso que a gente também fala na questão do turismo sustentável, que as RPPNs também têm esse viés de turismo sustentável, né? Em que ele não seja um turismo que degrade o meio ambiente. Sim. E também em relação à pesquisa científica, porque sem hoje dúvida. Esse bioma da Mata Atlântica ele está sendo reconhecido internacionalmente. Então, muitos órgãos internacionais têm feito pesquisas, e estamos, inclusive... A gente fala até do turismo científico, né? Pessoas que vêm isso. para estudarem esse bioma todo, observação de pássaros, catalogar todos esses animais. E, inclusive, espécies novas que são descobertas por conta dessas pesquisas científicas. Então, a nossa região tem sido objeto de estudo internacional e a gente quer incrementar que as nossas faculdades, as nossas universidades também tenham acesso a esse ambiente para poder realizar as suas pesquisas. Eu vendo essas imagens, Bernardo, a gente se emociona. A gente se emociona com a vida, né? E como a gente está fazendo errado, meu Deus. Sim, sim. E as RPPNs, elas são um instrumento para a gente fazer certo, para proteger e para que a vida continue. E para isso é muito importante que nós sabemos hoje que as RPPNs podem ser federais, estaduais, e nós estamos também lutando para que haja as RPPNs municipais. Então, há 3 anos atrás, nós apresentamos na Câmara dos Vereadores, numa audiência pública, a importância de um projeto de lei criando as RPPNs municipais. E nós esperamos, né, sensibilizar os nossos políticos, né, porque também é muito importante... Atenção, em ano eleitoral, pode colocar isso na pauta. Pode colocar na pauta, já passou da hora de colocar na pauta. Exatamente. Então, nós queremos levar esse projeto das RPPNs municipais com a facilitação. Hoje em dia, a gente tem mecanismos como a internet, em que a gente pode facilitar muito a criação de uma nova RPPN, e o poder público pode e deve participar ativamente para que o ônus da criação de uma RPPN não caia apenas sobre o proprietário. Então, é uma forma que o proprietário tem de compartilhar com a sociedade aquele território, né? E a sociedade também deve, de alguma forma, retribuir para aquela iniciativa, tá? Então, por exemplo, nós temos a questão dos pagamentos de serviços ambientais, né, em que há um retorno, por exemplo, de toda a proteção das águas, né, em que a sociedade usufrui daquela água numa determinada concessionária, então que haja o retorno para que ela possa continuar a preservar e garantir que aquela água chegue com qualidade até o consumidor final. A gente tem também o ICMS verde, o ICMS ecológico. O ICMS ecológico, as RPPNs contribuem para que o município, por exemplo, de Nova Friburgo, que ano passado teve de ICMS ecológico em torno de 7 milhões de reais, tá? ICMS ecológico, para quem não conhece, é uma parte da arrecadação do ICMS, né? Um imposto de circulação de mercadorias e serviços, que é arrecadado no município e que vai para o Estado, dependendo do nível de proteção com alguns indicadores, o Estado retorna para o município um percentual do que foi arrecadado. E as RPPNs contribuem para um percentual significativo dessa arrecadação. Então é justo que pelo menos esse percentual de que foi arrecadado com as RPPNs, que ele retorne para a manutenção das RPPNs e para a criação de novas RPPNs. Perfeito.
Perfeito. Né? Isso é o que a gente, é o mínimo que a gente espera. É o que gira, né? É o que faz realmente existir uma RPPN. Exatamente. Tem que ter investimento também. Exatamente. Então, com esses estímulos, né, na criação de uma RPPN, para que os custos não recaiam apenas sobre o proprietário, né, porque tem custos de referenciamento, tem custos cartoriais, que o Estado, né, ou no caso o município, ele contribua e com os recursos gerados pelas próprias RPPNs. Não estamos pedindo verba orçamentária excepcional para isso, mas que seja o retorno do que as próprias RPPNs geram. Talvez, né, uma questão que eu acho que vale a pena o município, no futuro, se debruçar nessa questão, é que talvez seja interessante que haja uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente, apenas do meio ambiente, porque hoje a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Ela se subdividiu, né? São dois vieses que muitas vezes não dialogam harmonicamente. Não mesmo. Né? Então seria muito importante, e Friburgo é um caso raro, eu não conheço no Brasil outro município que tenha essa dualidade. Então seria interessante, talvez no futuro, sensibilizar os políticos. E Friburgo merece uma Secretaria do Meio Ambiente. De meio ambiente, né? Nossa, a gente está em meio a um bioma tão importante e a gente precisa dessa representatividade mais forte, né? E uma Secretaria de Meio Ambiente é fundamental. Exatamente. Então a gente espera, né, que as pessoas entendam a importância de uma RPPN, que nós consigamos trazer novas áreas protegidas para esse tipo de unidade de conservação. É um campo muito grande de atividades que nós podemos ter. Mostra um pouquinho mais dessas imagens que são fantásticas. Sim, quem quiser ver com detalhes, eu sugiro que fique... Olha isso, gente! Meu Deus! Nós temos todas. É maravilhoso demais. Nós temos lá, né, o topo da cadeia alimentar. Gato maracajá. Eu não sei, eu não sabia os nomes, né, desses animais maravilhosos. E quanta vida, meu Deus, a gente tem. Olha isso. Ah, meu Deus. Eu sempre acompanho isso. Preservar a vida. É muito lindo demais. Eu estou emocionada porque são espécies que algumas já foram consideradas quase em extinção, quase entraram mesmo em extinção. E se a gente não preservar, elas vão embora, elas vão acabar. Olha, caxinguelê, eu já sempre ouvia falar. Olha isso, gente. Incrível, é né? incrível. Voo, né? É incrível. E isso a gente tem a nossa tudo fauna. Isso. Esse é o quintal da nossa casa. Exatamente. Sem falar da flora. A gente teve esses dias, Bernardo, uma jararaca aqui no Paissandu. Sim. Por que ela está aqui, né? Ela vai procurar sobreviver, né? É isso. Se ela estiver a gente é que está mexendo no lugar dela. Exatamente, ela vai buscar, né? Inocentemente. Sim. E é um animal perigoso, né? Ele está no meio urbano e porque tiraram ele do habitat natural dele. Exatamente. É muito fácil, né? Resgatar, chamar. Sim, chama o corpo de bombeiros, isso é importante. Ir lá para porque tem que ter, é muito específica, né? A retirada desse animal, é o resgate, né? Para levar depois a uma reserva, porque ele só se perdeu. Exatamente. E lembrando também que uma das funções Olha as bromélias, nossa. É justamente também fazer com que haja um repovoamento, né? Sim. Um resgate do território das espécies ameaçadas. Então, nós temos RPPNs. Olha as orquídeas. Que estão fazendo retorno, projeto Refauna, né? De recolocar espécies como a anta, que estavam ameaçadas não, estavam extintas no estado do Rio de Janeiro, e já em algumas RPPNs, elas já começam a ser repovoadas, né? Cada musgo desse vem uma espécie nova, uma orquídea diferente.
uma bromélia diferente. Olha, quem está botando culpa em bromélia que está gerando dengue está muito mal informado, viu? Não é bromélia que é depósito de dengue, não. Com certeza. Não é mesmo. Fazer esse esclarecimento, né? Porque essas plantas, no seu estado natural, né, elas têm uma interação muito importante. O acúmulo de água, né, que existe nas bromélias, entre outras espécies, ele retorna para a atmosfera e mantém o grau de umidade num nível importantíssimo para a sobrevivência das outras espécies. É isso. É um grande manancial, um repositório de água para a região. Então é muito importante as pessoas preservarem também as nossas bromélias, lindas bromélias. Eu vejo esses bichinhos, dá vontade de abraçar, mas não pode não, tá, gente? Eu sou meio felícia com bicho, eu já quero logo passar a mão, mas são animais que estão ali na vira-folha, ó, um passarinho também. Então, todos esses vídeos estão no nosso canal do YouTube. Qual é o canal do YouTube? É só colocar Reserva Ecológica Rio Bonito de Lumiar. Show. E aí vai aparecer lá o canal. E aí todos vão ter oportunidade de Olha, Bernardo, eu vou falar para você que a gente tem aí uma responsabilidade social muito importante, a TV Zoom, enquanto emissora de televisão, enquanto veículo de comunicação. Eu vou conversar com a Cianf, a gente vai pegar aí essas imagens, vamos transformá-las num programa. Que bom. Para poder também trabalhar nessa divulgação, informação. Ótimo. Né, qual é a representatividade disso no nosso município e através, né, desse programa a gente conseguir ser também um mobilizador, né, para conseguir uma Secretaria de Meio Ambiente, para a gente conseguir verba, para que essas coisas sejam... Ser aí um intermediador. Né? Vamos fazer essa construção, isso é um aprendizado para todos nós, né, de como o que nós podemos, e a TV Zoom e os órgãos de comunicação são muito importantes para a divulgação. Isso é gambá? Gambá. Olha, gente. Temos que ter muito cuidado nas estradas, né, para não atropelarmos os gambás. A gente tem muitas vezes, né, a gente está rápido numa estrada de terra. Bicho preguiça, que é uma coisa que a gente tem visto muito aqui na região. Por quê? Por muitas vezes eles vão fugindo dessas situações, né, que ficam com medo, os animais têm medo, e eles vão, esses dias o próprio Oduvaldo aqui, nosso editor cinegrafista, ele retirou um bicho preguiça que estava subindo num poste e estava escorregando, aí ele tirou. Foi você, Marconi, pensei que tivesse sido o Oduvaldo, foi Marconi, ele tirou do poste e levou para uma árvore, né, lá em Muri. Então, muito bonito isso, porque essa consciência, essa preocupação com as nossas espécies ameaçadas, com o meio ambiente, essa é a mensagem principal. Gente, esse é o nosso futuro. RPPN é só um instrumento, existem outros. Mas no nosso caso, as RPPNs é onde nós estamos com foco de atenção e queremos multiplicar. Friburgo tem um potencial enorme e pode servir de vitrine para todo o planeta. Como exemplo para o planeta, exatamente. Então, eu acho que é e vamos começar isso, vamos botar a boca no trombone. Com certeza. Tô dentro, viu? Já tem aqui uma colaboradora. Muito obrigado, certeza. Fico muito feliz. Estou muito emocionada com as imagens que a gente está mostrando aqui e é fundamental que a gente abrace junto, né? Cada um pode fazer um pouquinho, nem que seja pegar essas imagens e colocar nas próprias redes sociais, explicando o que é uma RPPM, né? Exatamente. Mostrando qual a função disso para a nossa cidade. E novas pessoas vão se sensibilizar com essa proposta, com esse tipo de unidade de conservação e criar. Eu quero lembrar que uma RPPN, ela pode ser de qualquer tamanho. A pessoa tem uma propriedade, digamos que não seja muito grande, e aí pode pensar assim, mas é tão pequenininho que não vale a pena, eu mesmo vou cuidar. E a criação de uma RPPN, mesmo que seja pequena, a pessoa muitas vezes não tem a dimensão da importância, porque aquele pequeno território, ele pode servir
como um corredor para alguma espécie, para que ela vá para uma outra região em que ela lá possa ter mais oportunidades de sobreviver. É isso. Então, cada território, por menor que seja, tem a sua função. É muito importante. Tem a sua então, vamos criar as nossas RPPNs aqui em Nova Friburgo. Parabéns, né, primeiro, pela obrigado. sua RPPN. E por hoje, né, conseguir, através da sua propriedade, conseguir buscar entendimento, informação e levar saúde para o mundo, né? Saúde ambiental para o mundo, Exatamente. que é o que a gente precisa. Exatamente. E a gente está vendo tanta coisa acontecendo. A gente Meu quer transformar Deus. uma propriedade privada, ela continua privada, Sim. tá? É bom Sim. que todos saibam, tá? Mas você dá uma função pública. É isso. Mesmo que ela seja só para preservar, ela passa a ter uma função para a sociedade. Sem dúvida. E é isso que a gente quer, é um prazer enorme. Porque não só para as espécies, mas para a gente mesmo. Se todo dono de propriedade resolvesse desmatar, se resolvesse construir, a gente não ia estar bem pior? Com certeza. Né? Essa então, é a mensagem. vamos ter essa concepção aí do que isso representa, né? Parabéns, ótimo. Bernardo, Tá, mais muito uma obrigado vez. pela oportunidade. Mas teremos próximas, com certeza. Eu agradeço. Até breve. Até breve. E você de casa, depois de uma aula, né, sobre meio ambiente, sobre a gente se colocar nesse mundo de uma forma realmente diferente, porque tudo isso que a gente está vendo, se a gente não preservar, acaba. E qual é o nosso papel disso tudo? Onde nós vamos parar se isso tudo acabar? A gente não vai parar em lugar nenhum, sabe? Porque a gente só tem essa terra para viver. Não fica pensando em Marte, não, porque Marte, ó, já era. Marte teve a função dele e também se autodestruiu. E a gente não pode fazer isso com o planeta Terra. Então a gente já está num limite, a gente começar a reconstruir. E isso é uma boa ferramenta da gente começar esse processo. Lembre disso, né? A gente não tem para onde ir não, gente. É só aqui mesmo. Eu não quero viver na Lua, não. Na Lua não tem nada, né? Então eu prefiro aqui mesmo. Vamos fazer a nossa parte que realmente vale a pena. Daqui a pouquinho a gente está de volta, a gente vai continuar falando de coisas boas. A gente tem uma cantora gospel participando de um reality, de um The Voice gospel, né? A gente vai falar sobre esse assunto e ela é aqui da nossa terrinha e ela está aqui pertinho da gente, aqui no Espaço Harp mesmo. A gente vai conhecer essa voz maravilhosa, é um anjo que vem aqui cantar pra gente, depois do intervalo.